8 meses antes da Iris eu caí aqui nesse planeta, nasci lá na cidade de Venâncio Aires, no interior do Rio Grande do Sul. E minha família morava na zona rural, então obviamente eu morava com eles na zona rural, né? Então eu era uma criança que não tinha muitas outras crianças à volta. Eu vivia basicamente no meu núcleo familiar e anexo à casa da minha família tinha um boteco que os meus pais cuidavam. Então ia muita gente lá e eu desde criancinha assim gostava de socializar com a galera, trocar ideia com um monte de bêbado. Tem um Pablito passando. E um Pablito passando com a madeira. Então eu cresci num boteco, basicamente, na minha primeira infância. E eu era maior amigo da galera que ia lá, dos bêbados que ia lá tomar uns tragos, jogar bilhar. E eu nasci em São José dos Campos, interior de São Paulo, uma cidade média pra grande, assim, super industrializada e poluída pra caralho. Tanto que atrás da minha casa, quando eu era criança, era um lixão, tipo, na moral, assim. É uma viagem, porque eu nem tinha noção de que aquilo era um lixão, assim. A gente ia brincar no lixão, tipo, o lixão era um lugar, entendeu? E pegava girino nos esgotos, velho. Podreira, nossa. Podreira total. Enfim, a minha rua tinha muito criançada, a gente brincava muito na rua. E lá nesse boteco, de vez em quando alguém aparecia com violão, ou alguém cantava lá, rolava uma cena assim. Meu pai também tinha um violão, tocava mais ou menos. Então eu já tive um primeiro contato com a música. E aí também desde criança minha irmã me ensinou a ler e escrever. E também a fazer umas contas básicas, assim, matemática básica. E eu gostei muito, assim, achava mal barato. E aí não fiz pré-escola, porque lá nem tinha. E entrei na escola, então a escola era o meu convívio com outras crianças a partir lá dos 6 anos de idade. E aí, beleza. Fui pra escola normal, como qualquer outra pessoa, escola pública. E no começo da vida eu super era uma aluna muito estudiosa, assim. Eu tinha, na verdade, tinha mais medo da professora do que qualquer outra coisa. Mas depois de um tempo eu já desiludi também. Depois na quinta série eu já vi que era tudo balela, aquele negócio lá. Todo mundo tava me enrolando. E aí já comecei a chutar o pau da barraca, não fazia mais nada. Enfim, não fui uma boa estudante, gente. Não fui. Na verdade eu não estudei na escola, eu praticamente não estudava. Era meio relapsa, é assim que fala. Mas aí quando eu entrei na escola, assim, eu entrei na brisa de jogar bola. Aí não queria mais saber de cantar, nem de tocar violão. Tava difícil fazer pestana, sabe? Aí eu larguei mão do violão. Aí quis saber de jogar bola. E tá, fiquei uns anos jogando bola. Conheci várias cidades lá do Rio Grande do Sul jogando, foi legal também. E nessa época também, quando eu entrei na escola, eu comecei a fazer dança. Daí eu fiz sapateado e fiz balé também, mas eu não curti, assim, eu gosto muito de sapateado, entendeu? Mas era muito magrinha fazendo sapateado, então eu achava esquisito. Com 9 anos eu parei de comer carne, que isso foi um fator muito determinante na minha vida, que mudou muita coisa, assim, porque eu era meio criança, assim, meio não, né? Não era totalmente criança, né? Bugou, assim, um pouco a minha própria mente, sabe? Eu decidi não comer mais carne. Foi por influência do meu irmão, que hoje em dia eu agradeço, entendeu? Eu gostava de comer carne, mas aí ele me falava que não tava massa, e me contava tudo o que acontecia, então eu ficava meio, nossa, que pesado, né? Enfim. E aí depois lá por uns 14 anos que eu comecei a voltar a me interessar pela música. Aí eu já tava ouvindo uns rock and roll, uns negócios assim, queria saber de tocar guitarra, bater cabelo, assim, tal. Daí com tipo 12 anos, assim, sei lá, eu comecei a pensar em coisas de faculdade e já, tipo, decidi, entendeu? Vou fazer arquitetura com 12 anos. 12 anos de idade. Eu não sabia fazer nada da minha vida. Comia terra e assistia Bob Esponja. Tipo assim, decidi que ia fazer arquitetura. Aí, daí pra diante, eu mais estudei mesmo. Tipo, eu sempre fazia uns trampos assim, trampava às vezes com meu pai, que era pedreiro. Aí ajudava eles assim em algumas coisas para conseguir uma grana para mim. E aí, uns 16 anos comecei a virar revolt, adolescente rebelde. Bebia todas, enchia a cara, dava PT, ficava indo pras baladas da vida. Nossa, que época, né, gente? Que época. eu consegui um trampo de office boy quando eu já tava no ensino médio assim. E aí comecei a estudar guitarra, comprei uma guitarra, comecei a estudar guitarra. Aí pá, comecei a entrar na brisa da música de novo, né? Nossa, minha mãe botou eu pra fora de casa, eu tive que ir lá morar com meu pai, que na verdade foi massa também, entendeu? Mas foi uma época foda. Minha mãe não aguentava mais, nem eu nem meu irmão. Meu irmão mais velho, que eu tenho mais 4 irmãos. Tenho mais 4 irmãos.
Enfim. Tava estudando ensino médio, pá, até o momento eu acreditava que eu ia estudar alguma coisa do tipo engenharia. Engenharia mecânica, engenharia elétrica, porque eu gostava, na verdade gosto dessa parte assim, de física, mecânica, energia, essas coisas me atrai também. Mas não era algo que eu tinha muita certeza, embora eu achava que eu tivesse certeza. Eu comecei a fazer cursinho na faculdade. Foi foda, que eu tinha que trabalhar. Eu trabalhava na papelaria. Daí eu trabalhava metade do dia na papelaria e a outra metade eu fazia cursinho. Daí eu pagava o cursinho, né? E trabalhava só. Era isso que eu fazia da vida. 2011. No último ano do ensino médio, meu pai morreu e aí mudou muita coisa na minha vida. Foi tipo, pá, bugou a minha cabeça. E a vida ficou muito diferente a partir daí. Porque eu me dei conta que eu tinha que viver minha vida, porque um dia eu ia morrer. Nunca tinha pensado nisso, porra, um dia eu vou morrer. Aí eu pensei, caralho, um dia eu vou morrer, né? Então eu tenho que fazer as coisas que eu quero fazer. Porque até então eu não fazia muitas coisas que eu queria fazer. E aí então eu comecei a aprender mais pro lado de estudar música mesmo. Embora já estivesse muito claro, mas eu não sabia. Aí quando eu decidi que ia pra faculdade, eu levei a sério, entendeu? Daí eu comecei a estudar mesmo, o cursinho, eu tava estudando pra caralho, assim. Aí nesse ano eu passei na Unesp, só que na época, era em Bauru. E Bauru é uma cidade que fica, tipo, 400 quilômetros da casa da minha família. Aí eu achei que era muito longe. Eu falei, ah não, Bauru é muito longe, não vou estudar em Bauru. E aí passei na universidade, fui morar em Pelotas. Fui morar sozinho, estudei sempre em escola pública. Minha família nunca teve muita grana, meu pai era pedreiro, como eu disse. Minha mãe fazia de tudo que era coisa, até hoje faz. Aí minha mãe não tinha dinheiro para me bancar lá, na época. Mas aí eu consegui a bolsa. Consegui, ganhei alimentação e o auxílio moradia, assim, que era tipo uma ajuda de custos. É nóis. Eu só cheguei lá porque existiam cotas, entendeu? E muita gente só chega lá porque existem cotas, então as cotas tá legal, né? Política de inclusão social na faculdade. Só que no outro ano, que eu estudei de novo, para entrar na faculdade, e eu passei na UFPEL, que é uma universidade em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Então, assim, fica 1.500 quilômetros da minha casa. Aí eu resolvi que eu ia, entendeu? Não sei. De um ano pro outro, mudou tudo, assim. De um ano eu achava que ia ficar muito longe da minha família, que eu não queria ir pra longe, e no outro ano eu resolvi ir pro lugar mais longe que eu consegui passar, entendeu? Acho que isso foi muito importante, inclusive. Sair de casa e ficar longe. Muito longe. Do tipo, não dá pra voltar em qualquer situação treta que você passe, entendeu? Você tem que resolver. Eu nasci no interior de uma cidade que na época tinha 60 e poucos mil habitantes. Então uma cidade pequena, zona rural, muito menos gente. Então pra mim ir pra Pelotas foi tipo ir pra cidade grande, entendeu? Tipo 320 mil habitantes, gente, festas, vamos ver. Enfim, tinha um rolê, tinha toda uma coisa que acontecia naquela cidade, né? E eu já fui pra uma cidade pequena, interior, gostoso, tranquilo. Eu fui a primeira pessoa da minha família que conseguiu entrar na universidade, aí consegui entrar na Universidade Federal, então minha mãe achava que eu ia ser a salvação da família, né? Aí, pá, beleza, fui lá pra Pelotas, morar com uma galera, que eu também não conhecia muito, conhecia um dos meninos só. Eu queria muito fazer faculdade e eu tinha esse sonho há muitos anos, né? Então, eu consegui entrar e realmente eu amo muito o curso que eu entrei pra fazer, que é arquitetura. Só que eram uns perrengues que eu não tava muito afim de passar. Assim, tava sendo muito difícil, sabe? Muito difícil mesmo. A carga horária era muito grande. E muita informação, tipo, eu não sabia nem fazer um arroz, tá ligado? Tipo, e aí eu fui morar sozinha, sozinha assim, no apartamento com mais algumas meninas que eu não conhecia, tipo, uma situação muito foda. Eu ficava muito arisca, assim, as pessoas, não queria encontrar com ninguém, assim, não deixava ninguém se aproximar de mim também. E aí lá minha vida começou a mudar muito, assim, comecei a fazer amigos com uma mentalidade muito diferente da minha, né, de interior e tal. E aí foi muito legal, passei por muitas transformações lá. A parte da música também foi muito legal, que me pôs em contato com muita gente, muito interessante, culturalmente, artisticamente, ideologicamente. Passou frio pra caralho. Nossa, era muito frio, velho. Era muito frio, muito frio, muito frio. E foi foda. Porque ao mesmo tempo que era muito legal, muita coisa massa, assim, muito rolê da hora, muita gente massa, tipo, era uma super transformação na minha vida, né? Acabou que a uma certa altura eu tava morando com uma galera, assim, e era muito massa, assim. Em casa a gente vivia muito
com arte, assim, a arte vivenciava a casa muito. Era uma república da galera das artes, entendeu? Então era um rolê da hora, assim, em casa. Que fazer a universidade não era tão simples assim, tava sendo super puxado pra mim, um ritmo muito acelerado, e eu tinha que aprender um monte de outras coisas da vida também, lidar com toda aquela transformação, aquela informação, então tava bem foda. E aí nessa casa a gente começou a receber muita gente que viajava, assim, de tudo que era maneira, tipo mochileiro, galera que viajava de carona, que viajava de busão. Chegou muita gente de toda a América Latina lá e a gente começou a viver, né, com essa energia de viagem, assim, de movimento. A gente aprendeu muita coisa. Em poucos meses já estava todo mundo fazendo artesanato e viajando de carona para o Uruguai nas férias. Eu fui tomando consciência de muita coisa nessa época, assim. E eu gostava também muito de arquitetura sustentável e tudo mais. E na universidade não tinha um espaço muito grande sobre esse assunto, assim, essa abertura, né? E aí é isso, comecei a ter essa onda de viajar. E a gente recebeu uma pessoa lá em casa que ficamos muito amigos. E ele que foi a primeira pessoa que me falou de viajar de bicicleta, assim. Pai, que é muito legal, você tinha que ir, você toca, ia ser legal e tal. Massa. Mas não tinha entrado forte. Começou a me encher o saco, assim, o rolê da academia, do academicismo, do curso. E também porque eu acho que eu não estava pronto para aquele momento. Penso que com 17 anos eu saí de casa, então eu estava super novo na universidade, não tinha vivência de quase nada. Também jovem, né? Você quer fazer outras coisas na sua vida, você quer ir no rolê, você quer tocar com seus amigos, você quer fazer outras coisas, né? Viajar, sei lá. E também que o sistema de educação, ele é muito aprisionador, tipo, muita burocracia, você tem horário para cumprir, você tem um sinal, você tem uma sala fechada, você tem que aprender aquelas coisas, tipo, é muito opressor, sabe? É um sistema muito desumano de educação, olha que louco, né? Educação que pra mim, assim, é fundamental, é essencial na vida, sabe? Eu fui percebendo desde o ensino fundamental, né, ensino médio, tudo, como que aquilo era feito para nos moldar dentro do sistema. Então, você sai do ensino fundamental para o médio, do médio para a universidade para o trabalho, e aí você segue nessa até aposentar e morrer, você entendeu? É uma ótima forma e ferramenta para manter a gente na linha, sabe? E aí não estava dando mais para mim, não estava sendo ali a minha caminhada com a música também. E então eu comecei a tocar na rua. E aí quando eu comecei a tocar na rua, as coisas começaram a ficar muito mais legais na minha vida, porque eu cheguei na autonomia. Passei a não depender mais da bolsa da universidade. E também, pelo meu trabalho com arte na rua, eu descobri que eu poderia trabalhar com arte na rua em qualquer lugar que eu tivesse, porque eu posso levar meu violão e trabalhar e tá massa. Ao mesmo tempo, já com as ideias muito de viagem, de liberdade, de viver outro estilo de vida, teve um dia que simplesmente me veio o insight. Nossa, acho que eu poderia viajar de bicicleta semestre que vem. Estava pedalando, indo pra casa. Aí cheguei em casa e falei com o meu colega de quarto, o Will. Falei assim pra ele, ô Will, vamos viajar de bicicleta semestre que vem? Respondeu assim, pode ser, tá bom. E aí foi isso. Aí de repente, bum, fomos embora de Pelotas, saímos viajando de bicicleta, eu e o Will. Na época eu tinha 20 anos. E a gente foi lá de Pelotas até Rio de Janeiro. Foi quando eu realmente entrei num outro lado da vida, assim. Foi a primeira vez que eu me pus em movimento constante, em que eu não tinha mais aquela coisa da rotina. Eu comecei a viver totalmente imerso na novidade. Aquilo, né, expandiu muito meu modo de ver a vida. A gente viajou 6 meses, mais ou menos. Voltei para Pelotas. E aí, nessa época, um dia aleatório, um amigo meu ia tocar num evento que ia ter lá, tipo, numa praça, assim, e me convidou. Aí eu falei, bora, vou lá. E aí, enfim, eu tava indo pra vários rolês, assim, que eu não gostava, tipo, eu curtia, eu me divertia, mas não era o que eu gostava mesmo, assim, a galera que eu queria estar junto. E aí, eu um dia resolvi ir sozinha pra um rolê. E eu tava voltando pra casa do restaurante da universidade, e escutei um som, assim, tipo, numa praça, e falei, eu vou lá ver qual que é essa, que era uma música que me agradava mais e tal. Aí eu cheguei e fiquei sozinha lá, assim, parada no rolê, vendo as pessoas passar, tipo, chegava algum amigo, conversava, depois ia embora e tal. E nesse dia, então, uma hora lá na rodinha com os meus amigos, chega a Iris, totalmente aleatória. Eu não conhecia ela, nunca tinha visto ela no rolê. Eu não cheguei no rolê, não. Eu Foi tava você lá, que chegou. vocês que chegaram. Não, nós tava só, você que chegou no nosso rolê. Você que chegou, nós tava na rodinha, você chegou, não conhecia ninguém. Não, eu lembro de não estar indo. Eu, Sabiá, o Will,
Bozão, a gente não sabe foi que e acoplou não, você que nem uma ameba. Foi você que chegou, porque eu tava trocando ideia com o Sabiá. Aí você chegou com os seus mig pra falar com o Sabiá, na rodinha que eu já tava. Foi Eu acho você que não chegou. existia rodinha, né, velho? Não tinha, tava só eu e o Sabiá. Então, mas o Sabiá tava na nossa roda. Então nós estávamos na mesma roda. Nossas rodas se cruzaram naquele momento. E foi passando a noite, eu tava só deixando as coisas fluírem. Aí quando eu vi, no final assim, do dia, eu tava numa rodinha, com umas pessoas meio aleatórias, assim. E o Joey tava lá, nessa rodinha. Que eu não faço ideia de onde ele surgiu, né? Tipo assim, tava lá. E tava muito engraçado, a gente tava se divertindo muito, assim. Pã! Está a Iris na roda de pessoas com quem eu estava conversando. E aí as coisas aconteceram. Ô, louco. E daí deu um momento que o Joey tem os olhos verdes. Não sei se vocês já perceberam. Privilégio branco. E daí eu cheguei perto do olho dele. Ah, não é só a cor do seu olho, na verdade. Que eu achei bonito. E daí eu cheguei assim, fiquei encarando a cara dele e falei assim, nossa, que olho bonito que você tem. Aí desde então... Acho que daí corta e já entra você falando. Tamo aí. Nesse dia a gente se conectou de alguma maneira, né? E a partir dali a nossa vida mudou. Mas isso você vai ver outro dia. Só doideira, só loucura. Intenso. Então, gente, a gente tinha uma vida normal, velho. Viu só? Tipo você.